Ok, muito bem. Então, iniciando a nossa 30ª aula. Uau, puxa vida. Chegamos na aula de número 30. Bastante, né? Sim. Como o tempo passa rápido. Que coisa incrível. Bom, ok, então, pessoal. Nossa aula de hoje, cujo trabalho mais importante a fazer aqui é, como nós combinamos desde sempre, vai ser a aula de laboratório, na qual nós vamos fazer a implementação dos métodos todos que nós vimos e vamos fazer algumas experiências com eles para ver se a gente adquire alguma intuição, né, que vá um pouco além daquilo que a teoria nos diz, certo? Como nós temos feito desde sempre também. Mas falta eu fazer alguma coisinha só, antes da gente poder ir para o laboratório realmente, tá? E eu gostaria de fazer o seguinte, voltar aqui ó, no Gauss Seidel, na aula passada. Bom, então só para retomar a nossa discussão que nós tivemos que parar. Nós vimos que os processos iterativos, todos eles têm uma determinada forma, né? Eles são todos escritos assim, xk mais 1 igual a b vezes xk mais g, em que b e g são matrizes, certo? Então, todos os processos aqui que eu me refiro são para sistemas lineares, processos iterativos estacionários para sistemas lineares. Aí nós vimos anteriormente que um dos métodos que nós vimos, o primeiro método que nós vimos é o método de Jacobi-Richardson, que tinha equações muito semelhantes a essas que eu estou mostrando aqui. A diferença é que quando eu expliquei para vocês este outro método, que é o de Gauss-Seidel, a diferença pode ser encontrada aqui, ó. Certo? Nós vemos que, numa tentativa de acelerar a convergência do método de Jacobi-Richardson, a gente começou a utilizar, a partir da segunda equação, nós já começamos a utilizar os novos valores para os x assim que eles já estejam disponíveis. Então, quando eu estou na segunda equação, eu já tenho o x1 da etapa k mais 1 que eu acabei de calcular na linha de cima. Então, eu já aproveito ele aqui, certo? Em vez de ficar com o x da etapa anterior. Os demais eu ainda não tenho, por isso eu ainda trabalho com os x da etapa anterior, certo? Mas a cada equação, à medida em que eu vou calculando os novos valores, eu já vou utilizando eles. Então, do Jacobi-Richardson para o Gauss-Seidel, é só essa diferença, tá bom? E nós fizemos isso no intuito de tentarmos acelerar a convergência. Ou, possivelmente, não sei, nós vamos ver hoje se isso é o caso ou não, conseguir que haja convergência quando no Jacobi-Richardson eu não tinha. Beleza. E nós vimos que esse processo ele é dessa forma, embora não pareça, ele pode ser expresso dessa maneira para determinadas matrizes, né? Quais eram essas matrizes? Então, lembrando que as matrizes L e R são as mesmas do Jacobi-Richardson, quer dizer, é a parte de baixo da diagonal principal e essa aqui é a parte de cima da diagonal principal na matriz B, certo? Construídas, né? Escrevendo as equações dessa forma que está aqui, separando o que é termos que são correspondentes às posições abaixo da diagonal e termos que são correspondentes às posições acima da diagonal. Então, daqui a gente tira a matriz L, daqui a gente tira a matriz U. Escrevendo dessa forma, então, as equações do Gauss-Seidel. Depois, pegando esse termo, passando para o lado esquerdo e reorganizando, a gente cai nessa equação aqui. Por sua vez, como esta matriz que aparece entre parênteses, ela é uma matriz triangular inferior e ela possui uns na sua diagonal principal. Então, ela é uma matriz não singular e, portanto, eu posso multiplicar ambos os membros desta equação pela inversa. Ao fazer isso, a gente cai nesta equação aqui, né, que nós podemos identificar imediatamente como estando na forma B e G. Né? Então, essa daqui seria a minha matriz
Essa daqui seria a minha matriz B, essa daqui seria a minha matriz G nesse processo, tá? É só para mostrar que o processo está na forma adequada, né? E, portanto, a gente pode estudar, inclusive, a convergência desse método. Mas, de novo, eu digo para vocês que não compensa a gente escrever essas matrizes na prática, escrever dessa forma, não. Porque a gente teria que inverter matriz aqui, né? Muito mais fácil do que isso é simplesmente usar as equações da forma como elas estão aqui, certo? Pois dessa forma eu não preciso calcular a inversa nenhuma, certo? A questão agora é como é que fica a convergência no método de Gauss-Seidel. Essa convergência vai ser dada por um critério chamado critério de Sassenfeld, que é um pouquinho diferente do critério das linhas e critério das colunas, mas que também vai nos dar uma condição suficiente para que o método de Gauss-Seidel seja convergente. Vamos lembrar que do teorema da condição suficiente, nós temos que um processo desta forma, ele era convergente quando a norma matricial for menor do que 1 em módulo, para esta matriz B que aparece aqui, certo? Então, a gente gostaria de estudar essa matriz quando ela é a matriz que vem do Gauss-Seidel, que é essa matriz aqui, certo? Como nós concordamos, essa daqui seria a matriz do Gauss-Seidel. Então, a gente gostaria de estudar ela e entender como que ela funciona. Bom, vamos primeiro para uma etapa intermediária, vamos escrever essa equaçãozinha aqui, y igual a b vezes x. Né? Como se a gente estivesse fazendo o quê aqui? Estivesse substituindo esse termo nas iterações, tá bom? Substituindo ele dessa forma. Bom, nós gostaríamos de estimar o valor de y, a norma de y infinito, para a gente entender assim, o que acontece com a norma de b infinito em relação à norma de x infinito. Né? Ou seja, quando o x cresce ou diminui, o que acontece com o y? Será que ele cresce ou será que ele diminui também? Então, essa é a lógica, certo? Portanto, a gente gostaria de estimar essa norma aqui, certo? Bom, como a gente vai fazer isso? Vamos calcular, porque essa norma, norma infinito, é a norma do máximo. Ele vai pegar o máximo dos y's em módulo. Bom, mas como é que fica o y1? A equação do y1 ela seria isso aqui, né? Porque a nossa matriz B, lembrando que ela é dessa forma, ela tem os A e J's, aliás, os menos A e J's em todas as suas posições, né? Dividido pelo elemento da diagonal principal, certo? E na diagonal principal, a nossa matriz B tem zeros, certo? Essa matriz tem zeros na diagonal principal. Na parte de baixo, nós vamos encontrar coisas que vêm daqui, da inversa da matriz, e na parte de cima, nós vamos ter coisas que vêm daqui do R. Bom, muito bem. Então, quando a gente calcula o y1, dá isso aqui, certo? Beleza. Agora, quando a gente calcula o y2, utilizando esta matriz, qual vai ser a relação que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar essa relação aqui, que é a relação que é dada, né, pelas equações do Gauss-Seidel. São essas aqui. Certo? Já começa a aparecer aqui, ó, se aqui era o y1, aqui vai aparecer o y1 agora. Tá? Então, quando eu vou calcular o y2, tá? Aqui entra, então, o A21 menos o A21 vezes o y1. E a partir daqui para a esquerda, continua aparecendo só os xn's. Certo? E assim sucessivamente. Quando eu chegar no yn, eu já vou estar utilizando todos os y's que eu acabei de calcular. E aqui seria yn menos 1. Tá? Não vai caber aqui, deixa eu apagar. Aqui seria yn menos 1. Aí. Bom, mas então como é que ficaria o y1 em módulo? Então a gente vai calcular o y1 em módulo usando essa equação que está aqui. Bom, mas usando essa equação, isso seria o módulo
dessa soma que eu escrevi aqui, certo? Que é o resultado de eu pegar e calcular essa somatória aqui, ó. Beleza? Só que, como eu estou pondo em módulo, eu não preciso pôr sinal de menos aqui, tá? Ok. Usando a desigualdade triangular para o módulo, eu sei que o módulo desta soma tem que ser menor ou igual que a soma dos módulos, certo? E os módulos seriam essas coisas aqui. Muito bem. E eu sei que, como eu quero relacionar essa quantia aqui, eu quero relacionar ela com esta. Ok? Mas, por definição, o que é essa que eu apaguei? Ela é o máximo dentre todos os xk's, certo? Então, se eu trocar esse xj que está aqui e eu trocar pelo maior de todos que aparece, obviamente que fica menor ou igual aqui, certo? Então, esse outro menor ou igual aqui surge quando eu troco essa quantia pela maior quantia possível, tá? Que é essa daqui. Muito bem. Mas essa quantia, então, como a gente sabe, é a norma infinito de x. Então, essa soma aqui, ela é igual a esta outra soma, né, na qual eu já substituí a norma de x infinito aqui. Tá? Mas vejam só, isso agora é este número aqui vezes a norma infinito de x. Vamos chamar esse número aqui de beta 1. Tá? Então, eu estou definindo beta 1 como sendo este número aqui. Que a gente também pode escrever assim, 1 sobre a norma do A11, né, multiplicando a somatória do j igual a 2 até n dos A e j, A1j em módulo. Tá? Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos calcular, então, o y2. Calculando o módulo do y2 agora, fica o módulo dessa soma toda aqui, né, na qual eu estou usando a segunda equação. E aparece agora o y1 nessa equação. Então, vejamos. Primeiro, ela fica assim, né? O termo que contém o y1, que é o A21 sobre o A22 vezes o y1, mais o restante dos termos nessa equação, cujos índices vão começar a partir de 3, porque o termo da diagonal principal, que é os índices JJ, eu estou pulando, né? Ok, então, daria o módulo desta soma aqui. De novo, aplicando a desigualdade triangular, eu vou ter menor ou igual. Então, vai ficar menor ou igual que o módulo dessa parte, que é isso aqui, mais a soma desses outros módulos aqui, que faltou o módulo. Tá certo? E onde eu já fiz aqui também, já numa tacada só, né? Eu já troquei o máximo dos xj's que iam aparecer aqui, nós já sabemos disso. Então, eu já troquei ele pelo máximo aqui, tá? Então, eu economizei esse passo aqui, certo? Passei direto daqui para cá, perdão, eu economizei esse passo aqui. Daqui eu vim direto para cá. Beleza. Agora, da equação anterior, o que eu sei do y1 em módulo? Eu sei que o y1 em módulo é menor ou igual que essa quantia aqui. Certo? Então, este termo, ele vai ficar menor ou igual que este número, multiplicando o beta1, multiplicando o x infinito, norma x infinito. Né? Então, esse termo ficou assim. E esse outro restante dos termos? O restante dos termos são essa soma aqui, na qual eu já tinha trocado os xj's pelo máximo, que é esse valor também. Então, agora eu tenho esse valor aqui como um fator comum. Então, eu posso tirar ele para fora, né, e escrever essa expressão aqui desta maneira. 1 sobre o A22 em módulo, multiplicando o A21 vezes o beta1 em módulo, mais a soma dos módulos dos A2J, né, com o J indo de 3 até o N.
Tudo isso multiplicando o xj. Então, de novo, olha o que a gente obteve. A gente obtém uma coisa aqui, ó, que o y2 ele é menor ou igual que este número que está aqui, multiplicando a norma x infinito. Certo? A norma de x infinito. Vamos chamar esse número aqui, então, vamos chamar ele de beta 2. Tá? Para beta 2, essa quantia aqui, certo? Isso, que é exatamente esse número aqui. Muito bem. Então, o y2 é menor ou igual, né? y2 é menor ou igual que o beta 2 vezes a norma infinito do x. Bom, vocês perceberam já pegaram a ideia. Então, a gente pode verificar aplicando, por exemplo, indução nos índices, que cada yi desse daqui vai ser menor ou igual que um certo número beta-i, multiplicando a norma infinito de x. Onde esse número beta-i, que eu estou me referindo, ele é dado por essa expressão aqui. Quer dizer, você vai somar os índices j para os índices j, que são menores do que o i, você vai pegar o elemento da matriz AIJ em módulo, multiplicando o beta-j que você já calculou, certo? Nos passos anteriores. Mais a soma dos AIJs em módulo, sem ter os betas multiplicando aqui, porque eu ainda não tenho os betas, certo? No 10º passo. Então, faz isso para beta igual a 1, 2, 3, até chegar no n. O último passo lá que você vai ter, que é o beta n, você vê que todos os índices vão ser desse tipo, então todos vão entrar os betas que você já calculou, e esse aqui não vai ter, certo? Para o beta n. Tá, mas o que a gente verificou com isso? A gente mostrou ó, que cada yi é menor do que um certo beta-i vezes a norma infinito de x, certo? Então vamos pensar assim, o que acontece se eu trocar esses betas que aparecem aqui pelo maior de todos os betas que eu encontrei? Vai acontecer isso tudo aqui, né? A norma infinito do y, por definição, ela é o máximo dos yi's em módulo. Agora, cada um desses é menor ou igual que o beta-i vezes a norma infinito do x, e cada um desses, portanto, é menor ou igual que isto, que é o máximo de todos eles, certo? Isso vale para o y1, para o y2, para o y3, vale para todos, certo? Então, significa que esse máximo, em particular, tem que ser menor do que este máximo vezes a norma infinito do x, certo? Muito bem. Então, vejam, com isso daqui, eu criei uma relação interessante entre a norma infinito do y vezes a norma infinito do y e a norma infinito do x, certo? Elas estão relacionadas como essa menor ou igual que este número aqui, que depende da minha matriz A, vezes a norma infinito do x. Muito bem. Vamos para a definição de norma matricial. Né? Uma das definições para a norma matricial pode ser essa que eu estou adotando aqui. A norma infinito da minha matriz B, ela é, por definição, o máximo dentre todos os x diferentes de zero. Então, você pega qualquer vetor diferente de zero, calcula b vezes x, então você vai calcular esse vetor, depois você vai calcular a norma infinito dele, tá? E vai dividir pela norma infinito de x. Então, divide isso por isso para todos os x e pega o máximo valor que você encontrou. Essa é uma possível definição de norma. Tá bom? Ok. Mas o que acontece com isto aqui? De acordo com o cálculo que eu fiz aí em cima, bom, isso aqui, bx, é o meu y. Então, essa norma vai ser o máximo dentre todos os x diferentes de zero da norma do y dividido pela norma do x, infinito. Mas essa daqui eu acabei de calcular e vi que ela é menor ou igual que isso. Então, eu substituo aqui. Então, isso é menor ou igual que o máximo dentre todos os x, do máximo de todos os beta-i's, vezes a norma infinito do x. E como eu estou pegando x diferente de zero, então isso não é zero e isso também não é zero, então essas duas normas vão cancelar.
certo? E vai sobrar só um número, vai sobrar este número aqui, que é o resultado dessa conta, tá? Então, quer dizer que a norma infinito da minha matriz B, que é a matriz que entra no Gauss-Seidel, se eu calcular essa norma infinito, ela é menor ou igual que este número que está aqui, certo? O máximo de todos os beta-i's que você calculou. Que, de novo, são números que eu posso calcular a partir da matriz A. A matriz A é a matriz que foi dada. Então, eu calculo esses números, pego o maior de todos. Bom, então, o que acontece? Acontece, como conclusão, né, como conclusão desse raciocínio, que se o maior de todos os beta-i's, né, se este número que está aqui, que é o maior de todos os beta-i's, se ele for estritamente menor do que 1, o que está acontecendo? Bom, mas se esse número é estritamente menor do que 1, então a norma de B, norma infinito de B, também é menor do que 1, estritamente. Bom, mas nesse caso o meu processo iterativo ele é convergente, certo? Quando a norma é menor que 1, norma da matriz B é menor que 1, qualquer norma serve, então a norma infinito serve, tá? Então, eu sei de antes que o processo será convergente. E o interessante, como eu observei na aula passada, esse teste, esse critério de convergência que nós estamos usando, deixa claro que não depende da solução inicial que você escolher. Então, você pode escolher qualquer solução inicial. Tá? A convergência vai estar garantida de qualquer forma, apenas ela pode demorar mais ou menos, né, se a gente não escolher a solução inicial de forma conveniente. Bom, tem algumas observações importantes que a gente precisa aplicar aqui. Digamos que a matriz A atenda ao critério das linhas. Então, lembrando, como é que era o critério das linhas? Era satisfazer essa condição aqui, né? Ó. Soma dos A e J's. Se eu venho aqui e somo sobre todos os J's diferente de I. E isso é menor do que o A e I. Para todo I, certo? Isso é o critério. A matriz é estritamente diagonalmente dominante, se ela satisfaz isso. Mas isso é a mesma coisa que satisfazer o critério das linhas, certo? É só passar esse cara aqui dividindo para o lado de lá, né, que a gente se convence disso, certo? Então, beleza. Então, se a minha matriz atende ao critério das linhas, o que a gente pode verificar facilmente por indução? Que se você pegar o seu beta-i, bom, o beta-i, por definição, ele é isto, né? Mas vejam só. Essas quantias aqui são, por sua vez, sempre menores ou iguais que esta daqui. Ok? Então, se essa condição está satisfeita, e essa é a condição do critério das linhas, significa essa daqui também está satisfeita, e, portanto, o beta-i será menor do que 1. Em particular, o maior de todos os beta-i's vai ser menor do que 1 também. Tá certo, pessoal? Ok. Então, o critério de Sachsenfeld também vai estar satisfeito quando o critério das linhas estiver satisfeito. Em particular, esse critério está satisfeito se a matriz A for estritamente diagonalmente dominante. Certo? Beleza. Outra observação interessante é que a convergência ela vai ser tão mais rápida quanto menor for esse número que aparece, né, no critério de Sachsenfeld, que é o máximo dos beta-i's. Se esse número for pequeno, cada vez menor, né, a gente espera que a convergência se dê cada vez mais depressa. Por que isso? Porque nós sabemos que tem uma relação entre o erro na etapa atual e o erro da próxima etapa. E esse erro é dado pela norma da matriz. Então, quanto menor é a norma da matriz, mais rápida é a convergência. Mas isso vai acontecer se o maior de todos os beta-i's também for bem pequeno, certo? Então, a convergência vai ser mais rápida quanto
menor forem o máximo dos beta-is. E, de outra forma, né, olhando por um outro lado, você espera que a convergência seja mais lenta quando esse máximo estiver próximo de 1, certo? Eu digo espera que seja mais lenta, para que a gente não pense que é uma certeza, porque eu estou falando de desigualdade, né? É a norma que é menor do que esses betas e não igual ao máximo dos betas. Então, eu não posso garantir que, né, se o máximo dos betas está próximo de 1, a convergência, então, vai ser bem devagar. Mas a gente pode esperar isso, tá? Ok. Uma outra coisa importante. É possível que aconteça isso tudo aqui, ó. É possível que o método de Gauss-Seidel seja divergente, enquanto o de Jacobi-Richardson é convergente para aquela mesma matriz A que você me deu. Eu não consegui construir um exemplo disso e também não consegui achar na internet. Fico devendo. Uma outra hora que eu descobri um exemplo que faz funcionar isso direitinho, eu ponho aqui. Eu tentei encontrar, mas eu não consegui. Tá? Não deu tempo. Mas isso pode sim acontecer, né? Porque a gente sabe que o processo todo de convergência ele vai ser dependente dos autovalores que tem lá na matriz B, né? E eu acho que é perfeitamente possível que os autovalores, o maior autovalor em módulo no Gauss-Seidel pode acabar sendo maior do que 1, enquanto no de Jacobi-Richardson não. No de Jacobi-Richardson, o maior autovalor pode ser menor que 1. Isso é por conta desse processo todo que a gente faz, né, para chegar na matriz, que a gente tem que fazer essa coisa aqui, para chegar na matriz B. Quer dizer, eu tenho que pegar aquela parte esquerda, subtrair 1, inverte e depois multiplica por R. Né? Olha, nesse processo aqui de fazer essa conta, os autovalores vão em relação àquela outra matriz, né? A matriz do Jacobi-Richardson, a matriz do Jacobi-Richardson era só isso aqui, né? L mais R. Certo? Então, se a gente for comparar os autovalores desta matriz com os autovalores desta matriz, vejam, pode ter uma diferença bem grande aqui, certo? Eu não consigo pensar agora num exemplo para mostrar isso concretamente, mas a gente pode imaginar, porque essa daqui eu estou pegando uma matriz, estou invertendo e multiplicando por outra. Né? Na hora que eu faço a inversão aqui de matriz, sei lá, pode acontecer muita coisa estranha. Tá? E, de repente, algum desses autovalores que aparece aqui pode acabar sendo maior, né? O maior de todos os autovalores que surge aqui, pode acabar sendo maior do que o maior de todos os autovalores que aparecem nessa outra matriz em módulo. Fico devendo um exemplo para mostrar exatamente essa situação. E para que isso que eu estou dizendo, né, nessa observação se verifique, o que precisa acontecer? Precisa acontecer exatamente o quê? Quando eu olho para os autovalores na matriz do Gauss-Seidel, eu devo encontrar um autovalor, o maior de todos os autovalores, maior do que 1 em módulo. Né? Porque a convergência do processo ela é C e somente C. Quando a gente olha para o raio espectral da matriz, certo? E o raio espectral é o maior de todos os autovalores em módulo. Espero que vocês lembrem disso. Certo? Então, se isso estiver acontecendo aqui, o raio espectral da matriz do Gauss-Seidel é maior do que 1, enquanto o raio espectral da matriz do Jacobi-Richardson é menor do que 1. Então, isso aqui vai acontecer. O Gauss-Seidel vai divergir, mas o Jacobi-Richardson vai convergir. Ok? Eu só não consegui construir um exemplo legalzinho para vocês. Aqui também não encontrei o livro. A Neide fala dessa possibilidade, mas também não, até onde eu posso ver aqui, ela não apresenta um exemplo. Ou pode ser que ele esteja por aí, mas eu não achei. Tá? De qualquer forma, sem problema, gente. Eu vou trabalhar nisso e eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? E é lógico que o contrário também pode acontecer. Né? Como essa coisa depende dos autovalores, realmente tudo é possível.
Tá? Mas é claro que tem que acontecer, para que o Gauss-Seidel seja divergente, né? Tem que acontecer que os betas não podem ser todos menores do que 1, né? Porque se isso acontecer, você já tem a garantia de convergência do Gauss-Seidel. Certo? Ótimo. Tem uma observação que eu não pus aqui, né, mas ela é uma coisa óbvia e que a gente sempre tem que se preocupar com ela, que é a questão dos erros numéricos. Olha, os erros numéricos, tanto no Gauss-Seidel quanto no Jacobi-Richardson, eles dependem única e exclusivamente dos erros que forem cometidos na última iteração que você realizou. Por que isso? Por que que os erros das iterações anteriores, erros numéricos eu estou me referindo, tá? Os efeitos numéricos, de arredondamento, etc e tal. Por que que esses das iterações anteriores não nos preocupam? Porque eles não entram. Não sei dizer, professor. Eu tava pensando que seria por causa de algum critério, mas agora não sei dizer. Porque... eu também não. Para mim é contraintuitivo, na verdade. Uhum. Não, mas é muito interessante pensar nisso, porque o que eu falei tá correto. E existe uma observação crucial que a gente pode fazer para entender isso. Alguém consegue pensar? Como que poderia ser possível isso? Quer dizer, se isso que eu estou falando é verdade, quer dizer que os erros numéricos que vão acontecendo nas etapas anteriores, eles não se acumulam. Não tem como eles se acumularem e acabar estragando. Assim, eu estou assumindo em primeiro, né, em toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, eu primeiro estou assumindo que o critério de convergência está satisfeito, tá? Que é um critério teórico. Ele está satisfeito, então eu teria convergência, sem dúvida, se eu usasse aritmética exata. Tá bom? Mas como a gente vai usar aritmética de ponto flutuante, bom, eu estou dizendo assim, beleza, mesmo assim, vejam que esse processo ele é muito, muito estável. Se a condição de convergência está satisfeita, a gente espera uma estabilidade maravilhosa desse tipo de método. Ninguém? Eu vou dar uma dica para vocês. Lembra que na aula passada eu falei essa seguinte observação, que durante todas as iterações, no Jacobi-Richardson e no Gauss-Seidel, a matriz A é sempre a mesma, ela não está mudando. Com essa observação, vocês conseguem enxergar agora ou não? Ainda não consegui não, professor. Veja só, quando você vai calcular as iterações, você parte de uma aproximação inicial. Aí você usa as equações para calcular a próxima aproximação, não é isso? Sim. Isso. Quando você fez isso, ocorreram alguns erros numéricos ali. Mas se os erros numéricos não foram tão grandes a ponto de causar instabilidade numérica já nessa iteração, você obteve o que como resultado? Se os erros não foram tão grandes, a gente espera que a gente está próximo da solução exata, não sei. Você já obteve uma aproximação melhor, certo? Certo. Ok? Isso mostra o quê? Que esses erros que aconteceram, então, eles entraram na conta, beleza? Mas eles não estragaram completamente a sua solução, certo? Eles foram pequenos. E se você repetir agora esse processo, repete essa ideia. Vai rodando ela. Então, lá na última iteração que você fez, você partiu dos dados da aproximação que você tinha no passo anterior, certo? Que era uma aproximação
boa, supostamente, né, não tão boa quanto a atual, mas boa. Tanto que você fez mais uma iteração para fazer o quê? Para melhorar ela ainda mais. Tá certo? Mas nesse processo de você pegar aquela última aproximação, fazer cálculos e melhorar um pouco mais, os erros numéricos que vão entrar aí são só esses que você introduziu na hora de fazer essa conta. Professor, não está relacionado com o fato da convergência não ser dependente do chute inicial? Não, é o que eu disse. Se você tem a Foi. garantia da convergência, certo? Porque Você tem a eu garantia lembrei. teórica da convergência. Então, se eu estivesse utilizando a aritmética exata, eu esperaria que a convergência acontecesse, sem nenhum problema. Tá? Agora, quando eu passo para um SPF, a coisa fica realmente bem escorregadia, né? Por quê? Na hora que eu vou fazer uma conta, tem os erros de arredondamento, depois de cada operação aritmética que foi efetuada. E tem também os efeitos numéricos que podem começar a entrar aí, por exemplo, do cancelamento, quando a gente, né, subtrai quantias que são muito próximas uma da outra, certo? E essas coisas causam perda de precisão. Mas eu estou dizendo, se dentro de uma única iteração, esses erros que estão sendo introduzidos, eles não são muito grandes, né? Eles não vão estragar o resultado, certo? Então, é basicamente isso. Então, de fato, os erros numéricos, a contribuição dos erros numéricos para a solução, no final de todas as contas, é só aqueles que foram introduzidos na última iteração que contam na verdade. Tá? Bom, beleza. Depois vocês pensam um pouco mais sobre isso daí, tá bom? Talvez não seja uma coisa tão óbvia assim de a gente enxergar, mas é o que está acontecendo. Muito bem. E se acontecer, por exemplo, a situação da gente não ter os critérios de suficiência, nenhum deles, das linhas, colunas ou Sassenfeld, nenhum deles está sendo satisfeito. Olha só, o que você pode tentar fazer nesse caso? Você pode tentar trocar as linhas. Ou mesmo trocar as colunas. Vamos entender o que é trocar as linhas aqui, né? Quando eu falo trocar as linhas, o que estou querendo dizer? Trocar Estou escutando o grilo cantando aqui, né? Ninguém responde. Trocar as linhas no sistema significa fazer o quê com as equações? Hã? Trocar duas equações e vai ter um sistema equivalente. Permutar, né? Isso, e você tem um sistema equivalente quando faz isso. Mas eu digo para vocês que é possível também trocar colunas. Então, pegar duas colunas na matriz e fazer troca entre elas. Bom, isso não é trocar equações de lugar, isso é fazer o quê? É uma troca de variáveis, certo? A gente troca duas variáveis entre si. Aí você muda as colunas. Pode ser que uma sequência conveniente de trocas de linhas e de colunas faça com que algum desses critérios esteja satisfeito. Nós vamos ver um exemplo disso hoje. Tá? Eu vou fazer um exemplo assim, para mostrar como é que isso pode dar certo. Tá? Então, o fato de você pegar um sistema e você verificar que não tem a garantia de convergência, porque nenhum dos critérios está satisfeito, não significa que você não possa aplicar o método a esse sistema ou a um sistema equivalente a ele, certo? Obtido por troca de linhas ou por troca de colunas. Muito bem. E com relação à recomendação de utilização desses métodos, quando é que eu devo usar métodos iterativos? Olha, os métodos iterativos, tanto o de Jacob Richardson como o Gauss-Seidel, eles apresentam alguns pontos positivos e pontos negativos como qualquer outro método. Né? Por ser um método iterativo, significa que eu tenho que fazer iterações para ir melhorando a solução. Né? Então,
fato de eu ir fazendo iterações e não resolver numa iteração só, que nem acontece com os métodos exatos, né? O método exato eu faço uma iteração só, pronto, já sai a solução. Que pode não ser uma solução muito boa por causa dos erros e tal. Sabemos disso. Mas os iterativos não funcionam assim. Eu parto de uma coisa que não é solução. Parto, por exemplo, de 0,0000, que não é solução, mas aí eu fico fazendo iterações, e em algum momento as minhas aproximações começam a tender para a solução do sistema. Né? Então, isso pode ser visto como um ponto negativo, né? De eu ter que fazer iterações repetidamente. Tá? Mas, por outro lado, nós esperamos que esse método seja muito, muito estável numericamente. Quer dizer, que a cada iteração, né, os erros no final, erros numéricos no final, vão depender só da última iteração que você realizou. E é muito importante eu fazer essa observação ainda, que por trás de tudo isso, ainda existe o problema do mau condicionamento, tá? Que nenhum desses métodos vai resolver. Nós vimos que um sistema pode ser mal condicionado, no sentido em que uma pequena perturbação nos coeficientes da matriz A do sistema produz uma variação muito grande na solução. E isso pode acontecer mesmo que você faça a solução exata, com aritmética nos reais. Tá? Então, esse problema de mau condicionamento não tem como consertar com esses métodos que nós estamos estudando aqui. Tá? Isso aí é realmente complicado. O que eu não falei para vocês, mas era interessante vocês darem uma olhada, é no número de condicionamento. Tem uma quantia que se chama conde da matriz A, que é o número de condicionamento. Deixa eu ver se eu tenho um espaço para escrever aqui. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Então, existe esse número aqui, ó, conde A, e ele é definido como sendo a norma de A dividido pela norma de A menos 1. Então, para uma matriz que é invertível, a gente tem este número aqui. E ele é sempre um número maior ou igual que 1. Isso deve ser óbvio aí, né? Por que isso daí é verdade? Né? Toda essa discussão de número de sistema mal condicionado, a Neide faz aqui com cuidado. Eu não vou fazer isso, tá? Porque é um pouquinho extenso para a gente fazer aqui. Mas eu deixo para vocês consultarem onde ela discute mal condicionamento, que é... Onde é que está isso no livro? Só um segundinho aí, pessoal, para eu dar um apontador para vocês. Aqui. Está na seção... Tudo isso está na seção 4.10.1. Tá? Do livro da Neide. Seção 4.10.1, que ela faz a análise de perturbação. Tá? E dessa análise de perturbação surge esse número aqui, que é o número de condicionamento da matriz. Então, quando é que o problema é mal condicionado? Né? Então, a gente vai dizer que A é mal condicionada quando esse número, que é o conde de A, ele for muito maior do que 1. Aqui nós estamos falando assim, alguma coisa como maior do que 10.000. O que a gente considera como mal condicionado pode depender da aritmética que está sendo utilizada, tá? Se a gente estiver utilizando uma aritmética mais restrita, com menos algarismos significativos, então 10.000 já seria estupidamente grande, tá? Pode ser que a gente precisasse de uma matriz com um número de condicionamento não maior do que 100, por exemplo. Tá? Mas, na prática, o pessoal costuma considerar mal condicionado quando a matriz tem um número de condicionamento maior que 10.000.
No NumPy, nós temos como fazer isso. Como calcular esse número sem precisar calcular a inversa. Tá? No NumPy existe essa função aqui, ó, né? Assumindo que você importou o NumPy como NP, né? Então, você tem essa função np.linaug.cond. .cond de A. Essa função calcula o número de condicionamento. Então, fica para vocês fazerem algumas experiências aí, tá? Eu verifiquei o seguinte, eu gerei várias matrizes aleatórias aqui e tal. Não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje ou não, mas eu gerei várias matrizes aleatórias, inclusive matrizes que tinham um número de condicionamento bem grande assim. E tentei resolver sistemas e eu verifiquei o seguinte, mesmo para matrizes muito próximas disso, né, com número de condicionamento bem próximo de 10.000, eu ainda consigo obter a solução de forma consistente sem que a solução varie muito, né? Mas isso é usando o float, tá? Usando o tipo float na linguagem Python, ok? Eu não fiz esses testes usando, por exemplo, o pacote decimal, no qual eu posso restringir mais a quantidade de algarismos significativos e ver o que acontece. Eu deixo isso para vocês experimentarem. Na minha experiência, eu vejo assim, que se você gerar matrizes de números aleatórios, é quase uma certeza que o número de condicionamento vai ser bem grande. Tá? Parece que a probabilidade é bem grande do número de condicionamento ser alto. Tá? O que me deixou assim curioso, eu preciso ir atrás disso para entender por que isso daqui acontece. Eu não sei se a partir dessa definição isso é óbvio, né? Mas se você gerar matrizes aleatórias, bom, para mim uma coisa é óbvia, quando a gente gera matrizes aleatórias, a probabilidade do determinante dar zero é praticamente nula. Né? Tem uma razão para isso. E essa razão eu entendo. Né? Por que gera matriz aleatória quadrada e o determinante quase nunca vai dar zero. É porque, assim, é como se você estivesse jogando dardo e você quer acertar bem né, na mosca do dardo, né? Para o determinante dar zero, você tem que acertar um dardo na mosca. Se você não acertar na mosca, o determinante já não é zero. Agora, o número de condicionamento, eu não sei se funciona assim ou não. Tá bom? Isso realmente eu não saberia responder. Bom, beleza. Professor, uma dúvida. O condicionamento de uma matriz A qualquer é sempre maior ou igual que 1? O que? O que está escrito na primeira linha. Esse conde de uma matriz A Isso, quadrada qualquer é sempre esse maior número é ou igual que 1? sempre maior ou igual que 1, No caso, Demonstra-se isso. a norma ali é a norma de matriz normal. Isso é muito fácil, né, de você entender, porque se você pegar a norma de matriz, ela satisfaz isso aqui, né? Toda norma de matriz satisfaz isso. Então, você pega A vezes A menos 1, calcula a norma dessa matriz. Isso aqui é a norma da matriz identidade quando elas são invertíveis. E essa norma dá 1. Certo? Certo. Bom, peraí. Mas só isso não adianta. Só isso não basta. Calma lá que eu já te respondo. Quase, mas não chega lá. Eu acho que para enxergar isso, muito bem. A Neide faz essa conta aqui, né? Que o conde da matriz A eu escrevi errado. É por isso.
O certo seria isto aqui, pessoal. 1000 desculpas. Às vezes eu faço dessa. Eu tava achando estranho, porque se trocasse simplesmente uma pela outra, não ia dar certo mais. Isso, então agora se você escreve assim, então o conde de A, por definição, é isso aqui, né? Isto é sempre maior ou igual, por essa linha de cima, isso é sempre maior ou igual que isto. Tá? Isso é a norma da identidade, que é 1. Agora sim. Tá vendo? Sempre bom a gente consultar, né, o livro, porque pode acontecer da gente errar. Beleza? Ok. Então, vamos para o Google Colab e começar a discutir as implementações, né? Faz tempo que a gente não faz isso. Então, posso mudar para lá? Ou vocês querem perguntar mais alguma coisa antes da gente ir? Acho que podemos ir, professor. Então tá, vamos lá. Vamos para o Colab. Ok, tá confortável para vocês esse tamanho de tela, de letra? Tá sim. Ok. Então, a proposta aqui hoje, então, é a gente falar de resolução numérica de sistemas não necessariamente lineares. Então, por isso que eu pus o não aqui entre parênteses, certo? Então, a gente pode ter sistemas que sejam lineares e a gente quer resolver por processo iterativo, tá? Bom, aqui, logo em seguida, na minha planilha, eu coloquei todas as funções que foram escritas até o presente momento. Então, eu tenho aqui o algoritmo de Crouch para fazer o LU, o algoritmo PLU, que calcula os fatores PLU, resolução de sistema triangular inferior, resolução de sistema triangular superior, resolução de sistema por Gauss-Jordan, depois o método do refinamento usando Crouch. Tudo isso eu não preciso falar hoje, né? Essas coisas a gente já discutiu. E a minha implementação aqui, ela é, assim, alinhavada com coisas desse tipo aqui, que é imprimir valores quando solicitado. Né? Se você solicitar que aquele método imprima os valores que estão sendo calculados, ele vai gerar uma saída bonitinha com os valores. Tá certo? Eu já alertei vocês sobre esse fato, como eu quero que os algoritmos funcionem tanto para os tipos float quanto para aquele tipo decimal. Em alguns momentos eu sou obrigado a utilizar construções como essa daqui para me lembrar do tipo de dado. Né? A função type no Python, ela diz qual é o tipo, né, de dado contido naquela variável. No caso aqui, eu estaria memorizando o tipo de número que se encontra na posição inicial, na posição 0 do meu vetor coluna x. Né? Eu guardo esse tipo para uso posterior, para eu poder fazer conversões de tipos e tudo mais. Certo? Então, isso complica um pouquinho a leitura, talvez, né, dessas funções, mas, bom, eu fiz assim porque a gente, né, facilita a ilustração, né, e a aplicação, e a compreensão das aplicações, certo? Mas tudo isso aqui é opcional e vocês poderiam eliminar do programa. Tudo isso, todas essas coisas que fazem saída aqui, se você vai usar só tipo float também, então não precisa ficar se preocupando com o tipo. Tá? Bom, beleza. Aqui eu tenho também refinamento usando o PLU, depois tem um refinamento usando o Gauss-Jordan. Né? É tudo igual, o processo de refinamento é sempre igual, a única coisa que muda é o que você usa para resolver o sistema, né? Certo? Então, a única diferença entre uma função e outra é o que usou para resolver o sistema lá dentro. Beleza, então isso aqui tudo já foi de aula anterior. Vejamos o que vem depois. Gauss-Jordan com pivotamento parcial também nós já vimos. Vocês vão encontrar uma diferença na minha implementação, que ela guarda mais informações, ela guarda
a matriz identidade e as operações que foram feitas em cima da matriz identidade. Então, ele guarda as matrizes elementares. Então, quando esse meu método Gauss-Jordan retorna, ele devolve o resultado de você aplicar o Gauss-Jordan, mas ele retorna também quais as colunas que contêm pivôs e retorna também a sequência de operações de matrizes elementares que foram aplicadas. Assim, não é necessário, né? Para fins de ilustração isso é muito útil, mas no dia a dia não é preciso fazer isso. Então são coisas que poderiam ser eliminadas também, por exemplo, essas 3 linhas aqui poderiam ser removidas sem prejuízo, né? Essas linhas aqui também, essas 3 linhas também removidas sem prejuízo, e essas 3 linhas aqui também removidas sem prejuízo do algoritmo. Tá? A norma infinito, eu encontrei um jeito interessante de calcular a norma infinito, mas cuidado, essa daqui só funciona para vetores, quer dizer, matriz, coluna, matriz, coluna, porque se eu aplicar essa função a uma matriz, ele vai devolver o maior valor em módulo dentro da matriz, mas isso não é a norma da matriz, certo? Então tem que tomar cuidado. Eu não estou me preocupando com isso aqui, tá? Porque eu só estou aplicando norm_inf para vetores, né? Ou seja, matriz linha e coluna. Converter números para decimal nós já vimos. Bom, beleza. Eita! Nem comecei, ele já me desconectou, né? Então deixa eu inicializar de novo, conectar, calcular tudo isso aqui. Vamos lá, de novo. Onde é que eu parei? Eu parei aqui, né? Resolve sistema não linear por Newton-Raphson. Isso nós já fizemos na aula passada. Eu usei essa função na aula passada ou não? Não me lembro. Não lembro também, professor. Eu também não lembro, não. Bom, ela só automatiza o processo, né? Então, vejamos, o que eu tenho que passar para ela? Eu tenho que passar a função f, que é aquela minha função vetorial. Eu tenho que passar uma outra função j, que calcula a matriz jacobiana, certo? Então, a f e a j eu tenho que dar. Tenho que dar a solução inicial também, para um sistema não linear. Dizer o máximo de iterações, dizer o epsilon, tá? Dizer se eu quero usar erro relativo ou não. Aqui, de novo, a minha chave para mostrar os passos ou não. E uma coisa a mais que eu coloquei aqui, que eu não fiz na aula passada, é definir uma variável que eu chamei de radius. E, basicamente, a ideia aqui é a seguinte. Você imagina uma bola centrada na origem do Rn, cujo raio é esse raio que você me deu aqui. Tá? Então, eu começo a fazer as iterações. Se as minhas iterações caírem fora dessa bola, eu digo, está divergindo. Então, é uma espécie de detector de divergência. Certo? Eu faço essa bola, começo a fazer as iterações, caiu fora da bola, divergiu. Então, não me interessa. Certo? E toda vez que eu usar essa chave, colocando um valor definido para o raio, o que a função vai retornar não vai ser as aproximações, mas ela vai ser o número de iterações que foram executadas. Depois eu explico por quê no exemplo que vai vir mais embaixo. Por que eu faço isso? Tá? Bom, basicamente, o que essa função faz? Vejamos, ó. Ela pega, ela calcula menos a função f na aproximação inicial, né? Calcula e guarda na matriz B. Então, B contém menos F e A contém a jacobiana, certo? Se o determinante da matriz jacobiana for muito pequeno, significa a minha matriz jacobiana provavelmente é singular. Então, eu não posso resolver o sistema. Então, eu vou parar com uma mensagem dizendo, olha, a matriz jacobiana é singular, não dá para fazer, não dá para prosseguir as iterações, a gente interrompe as iterações neste caso. Se não, a gente continua. Tá? Se esse determinante não for muito pequeno, o que a gente faz? A gente resolve o sistema. Então, esse passo aqui vai fazer a resolução, e aqui eu optei por utilizar PLU com refinamento.
mas poderia ser qualquer método de resolução que você queira, né? Tá? Resolve o sistema linear para encontrar o valor do beta, que é a correção a ser aplicada. Você pega a solução anterior, soma com esse beta que você acabou de calcular, e isso te dá a próxima solução, que eu chamo de x1 aqui, certo? Depois disso, pulando essa parte aqui do raio, então, né, vamos entender o que está acontecendo aqui em seguida. Calcula a norma infinito do beta, isso seria uma estimativa do erro absoluto, tal como antes, né, a gente fazia. Inicialmente, esse é um erro, a não ser que você esteja usando a chave use-rel. Se você ligou a chave use-rel, então agora eu vou dividir essa norma infinito, né, que é o EA. Não precisava ter calculado de novo, era só pegar o EA que eu já calculei ali, e dividir pela norma infinito do x1. Mas eu tomo cuidado de não fazer isso se esse D for muito pequeno. Tá? Se D for um número muito pequeno, 100 vezes maior do que o meu epsilon, por exemplo, eu já considero pequeno. Por que arbitrariamente estou fazendo isso? Tá? Nem sei se é uma boa estratégia ou não. Mas se é muito pequeno, significa que quando eu vou dividir, o erro vai ficar muito grande, então, para mim tá bom, tá satisfatório fazer assim. Tá? Se o erro, assim que o erro ficar menor do que o epsilon, a gente pode interromper as iterações. Tá? Eu estou optando por interromper também se, porventura, o erro der um not a number. Lembra que em todo sistema de ponto flutuante tem esses números especiais, not a number, none, e infinito. Né? Então, eu estou testando se o erro deu um not a number ou se ele deu um infinito. Por que eu estou fazendo isso? Sei lá, porque pode ter dado alguma coisa errada aqui, ó, na resolução do sistema linear. Alguma coisa que eu não previ, sei lá, algum efeito numérico lá estragou a solução do sistema e ele saiu, o erro saiu todo errado, mesmo, com nano ou com infinito. Eu já rodei exemplos aqui em que isso aconteceu. Então, nesses casos, eu opto também por interromper as iterações e entender que houve divergência do método. E no final, retorno a solução x1, exceto se você deu algum valor definido para o radius, cujo caso eu retorno aqui, neste caso aqui eu estou retornando menos k. Então, menos k significa o quê? K é o número de iterações. Então, quando você ligar o radius, sei lá, você deu radius igual a 10, por exemplo. Digamos lá que saiu fora, cadê a condição onde sai fora? Aqui, ó. Tá? Se a norma infinito do x1 é maior do que o radius, quer dizer, você tem um ponto agora que está fora dessa bola. O que eu vou fazer? Eu retorno o número de iterações, aqui, retorna k, que é o número de iterações. Certo? Quando isso não aconteceu, quando o método convergiu, mas eu estava usando radius, eu retorno menos k, que é o número de iterações também, só que negativo, para dizer, olha, convergiu. Então, é um jeito de eu testar se, para uma determinada solução inicial que você me deu, testar se houve convergência ou se houve divergência. Se ele retornar um número positivo, é uma quantidade de iterações positiva, significa divergiu depois desse número de iterações. Se retornar um número negativo, significa convergiu depois do módulo desse número iterações, certo? E daqui a pouco a gente vai ver qual é a utilidade disso. Por que eu fiz dessa forma, né? Também não é necessário, né? Essa parte onde eu trato o radius aqui poderia ter sido removida. Bom, beleza. Então, isso é o Newton-Raphson, certo? Então, como vocês podem ver, ele faz a solução do sistema, aplica a correção e fica repetindo isso até a condição de parada, alguma condição de parada ser satisfeita. Jacobi-Richardson. Eu tenho que dar a matriz A, tenho que dar a matriz B, número máximo de iterações, a precisão, se eu quero uso relativo ou não, se eu quero mostrar os cálculos ou não. Tá? A minha implementação toda depende da matriz A ser uma matriz quadrada e, de preferência, não singular. Então, se não for quadrada, eu não vou fazer a conta, vou parar.
No método de Jacobi-Richardson, a gente concordou que uma solução interessante para começar é pegar os BIs e dividir pelos A e Is, certo? Que equivaleria a você já começar com zeros no valor nos valores do X, certo? Substituindo zeros nas equações do Jacobi-Richardson, você vai obter os BIs dividido pelos A e Is. Então, eu já uso isso como a minha primeira solução, né? Minha primeira aproximação. Beleza. E o que eu vou fazer depois disso? Eu vou fazer este laço aqui, que é a contagem das iterações. Eu primeiro tiro uma cópia da solução anterior. É uma forma barata de eu só criar um vetor que tem o mesmo tamanho do próprio x0, que logo em seguida eu vou calcular as posições desse vetor. Né? Ou seja, eu vou aplicar aqui agora um laço, ó, que calcula as equações do Jacobi-Richardson. As equações do Jacobi-Richardson estão aqui. E se vocês pararem para observar, vejam só, eu pego os A e J vezes os XJ para J indo de 0 até M, pulando o termo da diagonal. Tá? E faço a soma de todos esses números. Isso é subtraído do BI, e depois o número é dividido por A e I. E isso é o valor do XI, K mais 1, né? Tá, então, essas duas linhas aqui executam os cálculos nas iterações de Jacobi-Richardson. Aí depois vem toda essa coisa de sempre, de calcular a norma infinita do x1 menos x0, né, que vai dar o erro absoluto, o erro relativo e tal, e nós vamos parar quando o erro, né, quando a condição de parada estiver satisfeita, quer dizer, quando o erro for menor que o epsilon. Então, basicamente é isso. Jacobi-Richardson é isso aí. Aí no final retorna o x1, que é a solução, a última solução calculada. Ok, e o Gauss-Seidel? O Gauss-Seidel é muito parecido com o Jacobi-Richardson. Vejamos, tem duas diferenças. Deixa eu começar aqui dentro do loop, dentro desse laço. Qual a diferença principal? Aqui é igual, aqui é o laço que calcula as equações no Gauss-Seidel. E aqui tem uma diferença. A diferença está aqui. Os termos AIJ vezes XJ com o índice K mais 1, por isso que eu estou usando X1 aqui, né? Eu estou começando com X0, estou calculando os X1s. Então, nota que aqui eu já vou estar usando os novos valores que foram calculados. Mas eu só posso fazer isto quando esses índices J forem o quê? Quando esses índices J são menores, estritamente menores que o I. Então, começando de J igual a 0, 1, 2, eu devo parar no I menos 1. Certo? Para não pegar valores que eu ainda não calculei. Certo? Então, aqui corresponde à parte de baixo da diagonal principal da matriz. Certo? Mas eu vou juntar nessa lista aqui os termos igual no Jacobi-Richardson, os AIJ vezes os X0Js, mas eu vou fazer isso para ir mais um para frente, certo? Soma tudo isso, subtrai do BI e depois divide pelo AI. Essas são as equações do Gauss-Seidel, tá? Então, exatamente as equações do Gauss-Seidel. Beleza, essa é uma diferença. A outra diferença está na escolha da solução inicial. Se vocês olharem, a minha escolha da solução inicial está sendo feita dessa forma aqui, que é equivalente, da mesma forma que no Jacobi-Richardson, o que eu estava fazendo era equivalente a começar de x0 igual a 0, aqui também, o que está acontecendo aqui é equivalente a eu começar de x0 igual a 0. Quer dizer, cada vez que eu já vou calculando um x, eu já aproveito o valor dele, inclusive na solução inicial. Então, essa é a outra diferença. Mas eu só posso fazer isso para os J's que são menores do que o I. Certo? Então, isso aqui é o jeito de calcular a solução inicial no Gauss-Seidel. E o resto é tudo igual. Tá? Então, isso calcula o Gauss-Seidel. Beleza. O que mais eu tenho? Eu escrevi uma função aqui para testar se a minha matriz é estritamente, diagonalmente dominante.
como é que eu faço isso? É simples, ó. Vejam, aqui eu calculo o valor absoluto dos elementos A e J, para o J indo de 0 até N, onde N é o número de colunas, né? Mas tomando cuidado de pular os J's que forem, né? O J que é igual ao I. Então, eu pulo esse valor. Tá? Então, pego todos os valores absolutos em módulo, então, dos elementos que estão na iésima linha. É isso que está fazendo. Essa lista aqui vai construir o valor absoluto dos elementos da iésima linha. Certo? O que eu faço depois? Somo todos esses caras. Então, faz a soma. Certo? Depois, eu testo com o menor, né? Por isso que tem um menor aqui. Testo se isso é menor do que o valor em módulo do elemento que está na posição II, na diagonal principal. Tá? Se esta condição aqui for verdadeira, né, se esta soma for menor do que essa coisa, essa expressão toda que eu destaquei vai resultar no valor true, verdadeiro. E se essa condição for falsa, tudo isso aqui vai resultar no valor false. E agora eu vou criar uma lista na qual cada elemento vai ser true ou false, dependendo dessa condição de dentro ser verdadeiro ou falso. Para o I, variando de 0 até m-1. Quer dizer, eu estou fazendo isso para cada linha. Estou testando se em cada linha essa condição aqui é verdadeira. Tá? Então, se no final das contas, essa lista que eu construí aqui tiver tudo true, true, até o fim, significa que essa matriz é estritamente diagonalmente dominante. E um jeito de você testar se uma lista só contém valor true é usar a função all. Essa função pega e faz esse teste. Se alguns dos elementos da lista for false, ela dá o valor falso. Se todos os valores são true, ela dá o valor true. Então, essa função vai retornar true quando a matriz for estritamente diagonalmente dominante. Certo? E falso caso contrário. Beleza? E, por fim, o critério de Sassenfeld, que também é tranquilo. Começa com beta, um vetor de zeros. Depois a gente vai calculando os betas de acordo com aquela fórmula que eu dei para vocês. O beta I, ele vai ser a soma dos beta J vezes o valor absoluto de A e J, para os J's que forem menores do que o I, e para os J's que forem maiores do que o I, vai ser só o valor absoluto dos A e J's. Certo? Então, eu calculo com isso daqui um vetor onde eu tenho todos os betas. No fim, eu uso essa função aqui, função max, que vai pegar o maior de todos, vai retornar o maior de todos os betas como resultado. Pronto, então em termos de implementação, está aí. Tá? Isso é como eu faria. Tá? Não garanto para vocês que essa é uma boa implementação, muito menos que ela seja eficiente. Eu só espero que ela seja legível, pelo menos, que a gente consiga ler e entender o que está acontecendo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Então, vamos aplicar essas funções agora à resolução de um sistema de equações não lineares. Eu já resolvi esse sistema, mas vamos fazer de novo. Tá? Então, o sistema x² mais y² igual a 2, x² menos y² igual a 1. Com essa aproximação inicial 1, 1, e usando o epsilon igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. Bom, para este sistema, para passar para a forma de equações, a gente pega esses números do lado direito e passa para o lado esquerdo. E escreve uma função para cada linha. Então, nós temos que a nossa f grande, que depende de x e de y, ela é esse vetor coluna aqui. x² mais y² menos 2, x² menos y² menos 1. E agora, a gente calcula a jacobiana. Para calcular a jacobiana, na primeira linha entra as derivadas parciais, entram as derivadas parciais da primeira função coordenada de f. Então, derivada de x² mais y² menos 2 em relação a x dá 2x. E a derivada em relação a y dessa coisa dá 2y.
Da mesma forma, para outra função, essa de baixo, vai dar 2x menos 2y. Então, a matriz jacobiana vai ter sempre essa cara aqui. Então, como é que vão ser feitas as iterações na resolução do sistema? Então, na etapa K, você vai pegar o valor x de K, yk, que são os dois valores que você tem no momento, e vai montar a matriz jacobiana. Certo? Vai pegar menos a f, calculada nesses mesmos valores, e é isso que está aqui, vocês podem ver que aqui é menos f, calculada nos x e y da etapa K. Então, você formou um sistema com isso, resolve esse sistema para encontrar o beta, que é esse beta 1 e beta 2 da etapa K. Tendo achado o beta, o que você faz? Soma o beta K com o xk e vai te dar o x da próxima etapa, certo? E a gente vai usar aqui a condição de parada usual, que é norma infinito de beta dividido pela norma infinito do xk mais 1 menor do que epsilon. Quando isso acontecer, a gente para as iterações. Tá? Então, vejamos. Como é que é a codificação disso? Primeiro vem a codificação da função f. Então, f de xy deve retornar uma matriz coluna, exatamente como está escrito aqui, é uma matriz coluna, contendo esses elementos aqui, certo? Que dependem de x e de y. Então, a sintaxe no Python é assim, certo? Na primeira linha, x² mais y² menos 2. Na segunda linha, x² menos y² menos 1. E isso é tudo que tem que retornar. A função j de xy tem que retornar uma matriz jacobiana, e a matriz jacobiana, nós já calculamos, é 2x, 2y, 2x menos 2y. Beleza? A gente deve dar a aproximação inicial. Eu estou assumindo aqui que os meus vetores são sempre matriz coluna. Então, eu vou construir a matriz coluna com os elementos 1, 1. A sintaxe é assim. NP dessa coisa te dá uma matriz linha. Tá? Escrito dessa forma aqui te dá uma matriz linha. Mas com esse ponto T na frente, você calcula a transposta dessa matriz. Então, ela vira uma matriz coluna. Tá? Então, essa aqui é uma abreviação do NumPy para calcular a matriz coluna. Bom, vejamos. Agora eu tenho a f, eu tenho a j, que é a jacobiana. Vejam que são funções, né? Que para cada xy calcula uma função e calcula uma jacobiana. Certo? O x0, que é esse x0 que foi dado, e o epsilon, que está sendo pedido, S05 vezes 10 a menos 3. Vamos executar. E aí está o resultado de executar essas iterações, tá? Então, a cada iteração foi montada a jacobiana, foi resolvido, foi calculado o erro relativo, segundo aquela fórmula, e o erro foi impresso aqui. Então, a gente pode ver como é que aconteceu essa convergência, é bem interessante. Primeiro, o erro relativo estava dando 0,2, depois ele deu 0,03, depois deu 0,001, e depois, logo em seguida, deu 8 vezes 10 a menos 7. Seria 0,00000, 6 zeros, né? Que seriam 6 zeros seguidos de um 8. Vocês estão percebendo, assim, que a convergência do método de Newton-Raphson aqui, ela acontece de forma semelhante à convergência Newton-Raphson para equações simples. É uma convergência quadrática. A cada iteração, dobra o número de algarismos. Né? Pelo menos dobra o número de algarismos, ou quase dobra o número de algarismos, certo? A menos de erros numéricos. Todo mundo percebendo isso? Deu para perceber, professor. Tá? Então, no momento em que... É que aqui vai ser um pouquinho mais sutil a coisa, porque a nossa região de convergência aqui não é meramente um intervalo. Ela é algum subconjunto do espaço Rn, no caso aqui do espaço R2, certo? A solução que ele encontrou é 1.22, etc., 0,771, etc., né? Então, tem algum intervalo, alguma região em volta desse ponto aqui, no qual as condições de convergência estão satisfeitas, e aí o Newton converge depressa. Tá? O interessante observar aqui, que para este sistema em particular, quando você olha aqui para as equações,
fica óbvio que se você trocar x por menos x, continua satisfazendo essa equação e a segunda também, e trocando y por menos y também. Então, quando você acha uma solução, na verdade você achou 4, certo? Basta trocar os sinais aqui, mais e menos aqui, mais e menos aqui, tudo isso dá soluções, né? Portanto, dá 4 soluções. Então, vamos ver, por exemplo, que isso é verdade mesmo, pondo a solução inicial 1 e menos 1. Certo? O que deve acontecer? Deve convergir para uma solução onde aqui aparece menos. Certo? Então, vamos executar isto. E assim acontece. Tá? Converge bonitinho. Onde a gente tem um menos aqui em vez de mais. Bom, então esse sistema não tem nada muito interessante acontecendo com ele. Vamos partir para um outro sistema. Vamos tentar esse aqui agora. X² mais xy à terceira. 3x² y menos y à terceira igual a 4. Então, para este sistema aqui, a função f fica dessa forma, obtida simplesmente passando os constantes para o lado esquerdo. Calcula as derivadas parciais direitinho, você vai ter esta jacobiana. E o resto é tudo igual. Então, como é que eu vou definir a função f de xy? Deste jeito aqui, notem que eu pus essas funções nas posições esperadas aqui da f, certo? E a mesma coisa para construir a matriz jacobiana. Usei essas expressões aqui para construir a jacobiana, certo? Ou a tradução delas para o Python. Certo? x0. Bom, agora nós temos um problema delicado aqui, né? Ele não me falou nada qual é a solução inicial. Então, eu vou experimentar com alguns valores. Tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui, primeiro, esses dois valores aqui, para o meu x e y iniciais. 1.2, 2.5. Eu simplesmente vou por isso e vou dar partida no método e ver o que acontece. Deu convergência, como a gente pode ver. Certo? Partindo de 1.2 e 2.5, ele convergiu para 1.336, 1.754, né? Com 4 casas decimais ou com 4 algarismos significativos corretos. Eu estou usando o erro relativo, né, como estimativa. Como é que foram essas iterações? Olha que interessante. A primeira iteração deu 0,2. A segunda iteração deu 0,1. Não aumentou o número de casas aqui. Mas isso começou a acontecer a partir da terceira iteração. A partir da terceira iteração, olha o que aconteceu. Esse 0 daqui virou 4 zeros, daqui virou 8 zeros. Quer dizer, eu demorei 1, 2, talvez 3 iterações para eu acertar a região de convergência. Então, o meu x deu uma passeada assim, primeiro, né, no espaço, até eu cair dentro da região onde as condições de convergência estão satisfeitas, a qual eu não sei qual é, porque eu teria que analisar, né? Fazer uma análise complicada aqui, inclusive, para descobrir qual é essa região. Tá? Mas eu vejo, por esse comportamento, me parece que é isso que está acontecendo. Né? No começo ele foi devagar, porque eu estou fora da região de convergência, mas no instante em que eu entrei na região de convergência, aí ele vai depressa. Tá? E vejam, em particular, o processo convergiu, mesmo o meu x0 estando fora dessa região de convergência. Certo? Ele estava fora, mas mesmo assim deu convergência. Então, o que eu chamo de região de convergência é aquela que o teorema da condição suficiente garante. Né? Mas é apenas uma condição suficiente, não é necessária. Tá bom? Ok, beleza. Vamos experimentar um outro valor. Vamos pegar menos 2, 2.5 agora, para ver o que acontece. Tá, então, a gente executa as iterações e a gente vê, de novo, um comportamento interessante acontecendo. Inclusive, agora convergiu para outra solução diferente. Ó. Não é a mesma solução de antes, mas houve convergência ainda. E é interessante que, olha só, 0,4, 0,8 aumentou até o erro.
depois 0,79, 0,8, 0,39, aí 0,05, 0,002, aí. Então, vocês perceberam que, ó, nesse instante aqui, eu entrei na região de convergência. Até aqui, o meu método ficou passeando um pouco, tá? Ele ficou passeando por aí no espaço, tentando achar essa região de convergência. Nesse momento, por uma incrível coincidência, digamos assim, eu acertei num ponto que está dentro dessa região de convergência e ele convergiu. Perceberam isso? Sim. Ok, beleza. Vamos ver mais uma então. Vamos pegar menos 1.2, menos 2.5. Vamos ver o que acontece. Essa daqui foi mais rápido o processo. Eu já quase que acertei a região de convergência. Certo? Vamos fazer mais um. 2 e menos 2.5 para ver. Essa daqui demorou muito mais. Né? Vamos ver o que aconteceu. Olha, 0,4, depois 1.3, 1.04, 0,4, 0,34. Ele está passeando pelo espaço, assim, totalmente, né? Estou caminhando pelo espaço, assim, de uma forma, sei lá, totalmente não prevista. Né? Tudo isso daqui não me permite dizer se está convergindo, se está divergindo ou o que está acontecendo. Né? Mas tão somente eu estou vagando pelo espaço a esmo, procurando a região de convergência. Certo? É isso que está acontecendo nessas iterações aqui. Mas quando eu chego, acho que praticamente até aqui, né? Até a 16ª iteração. Quando eu chego na 17ª, que é aqui, essa daqui entrou na região de convergência e a partir daí foi rápido. Certo? Então, vejamos, o que a gente aprende desses exemplos aqui? Será que a gente pode tirar alguma conclusão útil daqui? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Que depende bastante do chute inicial. Tá, mas isso nós sabemos, né? Agora, o que essa experiência está nos ensinando a respeito do chute inicial? Ele vai levar para diferentes soluções, né? Soluções, seria isso? O primeiro que o chute inicial pode nos levar para soluções, diferentes valores iniciais podem dar diferentes soluções no sistema, né? De fato, são soluções diferentes. Nem sempre, mas de vez em quando são. Por exemplo, aqui deu igual, né? Para esses dois deu a mesma solução. Mas essa era diferente dessa, e essa terceira solução aqui é diferente ainda dessas duas. Tá? Quer dizer, nessa situação aqui de sistemas não lineares, a gente pode ter uma solução, duas soluções, três soluções, uma infinidade de soluções. É possível também. Depende do sistema que a gente está resolvendo. Pode acontecer de tudo. E quando a gente dá um chute inicial, se a gente não tiver nenhum critério que nos permita decidir quão bom é esse chute, né? A gente vê que o processo ele pode ficar vagando a esmo, né? Até em algum momento eu acertar alguma região de convergência para alguma solução, que eu não sei qual vai ser. Eu dei um chute inicial, ele vai ficar rodando. Como também poderia muito bem ter acontecido o contrário do que aconteceu aqui. Quer dizer, o meu processo fica girando, 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 e nunca acerta uma região de convergência. Isso também poderia ter acontecido. A gente vai ver um exemplo onde isso acontece. Tá? Nesses casos, a gente poderia dizer assim, o processo divergiu. Para aquela solução inicial que você escolheu, o processo divergiu. Certo? Bom, então, isso aqui é o motivo pelo qual eu fiz aquela modificação no processo. Mas antes disso, deixa eu fazer mais um exemplo. Eu vou botar aqui uma solução inicial agora, que é 0.01, 0.01. Vou usar isso aqui como solução inicial e vamos ver o que acontece. Vejam que ele executou 50 iterações
que é o limite. Então, ele parou por ter atingido o número máximo de iterações. E aconteceu aquilo que eu estava me referindo antes. Vejam, ele está andando, mas não parece que ele vai encontrar a região de convergência. Certo? De acordo com esses números que estão aqui, parece que ele está rodando a esmo de novo. Pelo menos eu fiz 50 iterações e não cheguei a lugar nenhum. Pode acontecer. Certo? Mesmo sistema. Ok, então, de novo, isso é o motivo pelo qual eu fiz aquela implementação resolve NR colocando o radius. Para eu ter uma ideia, né? Para uma dada solução inicial, o que está acontecendo com ela, se o processo está divergindo ou se está convergindo. E, na prática, isso é o melhor que a gente pode fazer. Você pega e dá a partida no seu processo e vê se ele converge para alguma coisa. Tá? Se ele convergir para alguma coisa, ele vai convergir para uma solução. Certo? Olha, vamos fazer o seguinte teste aqui. Vamos considerar este algoritmo que eu escrevi aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer? É o mesmo sistema, é esse mesmo sistema que está aqui. O que eu vou fazer eu vou percorrer todos os valores de x, indo de menos 5 até mais 5, 10 valores, tá? Pulando de 10 em 10, perdão. De menos 5 até mais 5 com 10 valores. Fazer a mesma coisa com o y, de menos 5 até mais 5 com 10 valores. Quer dizer, eu estou fazendo aqui o equivalente àquilo que a gente faria num intervalo, que é dividir o intervalo em pedaços e ver o que está acontecendo dentro de cada subintervalo. Aqui a minha divisão ela acontece no x e no y também. Então, eu estou pegando uma região retangular de menos 5 até 5, 5, estou dividindo ela em quadradinhos. Agora, dentro de cada quadradinho desse, eu vou pegar uma solução inicial ali, escolhida arbitrariamente, e vou dar partida no método para ver o que acontece. Certo? Se a partir daquele ponto eu chego numa solução, ou se o processo diverge. Tá? Então, como é que eu vou medir se divergiu ou não? Eu vou testar se o raio se eu sair de uma bola de raio 10. Isso faz sentido porque, olha, todas essas soluções que eu encontrei aqui, elas parecem ser soluções cuja norma é menor do que 10. Tá? Então, como é que eu poderia escolher esse raio de outra maneira? Se determinado sistema eu tenho informação adicional de que as raízes têm que estar todas contidas dentro dessa bola, uma bola de algum raio, essa é a bola que eu devo pôr aqui. Certo? Mas é uma informação adicional que vem da análise das equações. Bom, beleza. Eu vou então usar esse raio e toda vez que houver divergência, ele vai me retornar um valor positivo com o número de iterações. E toda vez que houver convergência, ele vai me retornar um número negativo, onde o menos ele é o número de iterações feitas para convergir. E eu vou guardar em duas listas, uma que eu vou chamar de conv.pts e outra div.pts. Na conv são os pontos para os quais houve convergência. E na div, os pontos para os quais houve divergência. Eu vou guardar com o respectivo número de iterações que foram feitas. Vamos executar isso e ver o que acontece. Bom, beleza. Então, vejamos, ele depois de fazer esse laço aqui, ele vai me dizer quantos pontos houve convergência e quantos desses pontos houve divergência. Então, para 90 desses pontos que eu tenho, né, de 100 pontos, houve convergência e para 6 houve divergência. Na verdade, acho que seria 10 aqui, né? É que eu não pus o caso 0, quer dizer, o caso em que já convergiu na primeira iteração. Tudo bem, deixa para lá. O ponto é que eu tenho alguns pontos onde houve convergência e eu tenho alguns pontos onde não houve convergência. Então, vamos pegar um dos pontos, por exemplo, o primeiro ponto da lista, né, e ver como é que foi a convergência para esse ponto. Então, eu executo de novo, só que agora mostrando as contas.
Então, para esse ponto, ó, houve convergência depois de 8 iterações. Qual é o ponto inicial que ele pegou? Menos 5, menos 5. Então, se eu partir de menos 5, menos 5, houve convergência para alguma raiz. Qual é a raiz? Para essa raiz aqui. Tá? X isto e Y isto. Agora vamos pegar um ponto para o qual houve divergência. Um ponto onde houve divergência é menos 1.66666 e 5. Por exemplo, esse ponto deu divergência. Então vamos ver como é que foi a divergência neste caso. O número de iterações foi pequeno, mas ele parou as iterações porque quando a gente chegou aqui na quarta iteração, a norma da solução deu 15, e 15 é maior que 10, então ele parou. Quer dizer, nesse momento, a gente estava vagando pelo espaço e eu caí fora da bola, certo? Então, nesse momento, eu decidi parar as iterações e dizer, olha, não está convergindo. Pode ser que se eu deixar o processo seguir, né, pode ser que ele venha convergir depois disso. Tá? Mas, com certeza, primeiro eu caí fora da bola para depois, sei lá, voltar para dentro dela. Não sei se isso vai acontecer ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok. O que isso daqui tem a ver com fractal? Eu gostaria de fazer isso com vocês, mas não vai dar tempo, né? Nem hoje, nem na aula de sexta-feira não vai dar para mexer com isso. Mas embutido neste procedimento aqui, pessoal, está a ideia de fractal. Que eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho de esforço de imaginação para a gente poder interpretar essas informações que foram geradas aqui. Vejam, eu peguei e fiz um quadriculado no meu plano, certo? Para cada ponto nesse quadriculado, eu interpretei como uma solução inicial, um x0, y0. Você pode pensar que é o centro do quadrado, ou o canto superior esquerdo, ou o canto superior direito. Qualquer um dos pontos desse quadrado é o ponto onde você vai escolher a sua solução inicial. E você tenta resolver o sistema com essa solução inicial. Se você conseguir, certo? Vai acontecer alguma coisa. Se você não conseguir, vai acontecer outra coisa. Bom, digamos que eu decida fazer o seguinte. Quando houve divergência, digamos que eu pego uma folha de papel, eu marco nessa folha de papel quadriculada o quadradinho de coordenadas x0, y0 correspondente, eu vou lá e pinto isso com uma cor. Tá? Então, quando houve divergência, eu vou pintar esse quadradinho no plano com uma determinada cor. E a intensidade dessa cor poderia ser a cor preta, por exemplo. Tá? Vamos usar a cor preta, que é uma cor neutra. Então, seria tons de cinza, na verdade. Então, quando divergiu depois de uma iteração, vai ser uma tonalidade de cinza. Quando divergiu com 2 iterações, vai ser outra tonalidade de cinza. O número máximo de iterações aqui que eu tenho é 50. Então, digamos que eu decida colorir assim. Quando divergiu com uma iteração, vai pintar de preto completamente. Quando divergiu com 50 iterações, eu vou pintar de branco. Então, com isso, eu tenho um ponto agora na minha tela, ou na minha folha de papel, seja lá onde for, onde eu tenho um quadradinho que está pintado com algum tom de branco, né, um tom de branco ou de cinza. E digamos que, se houve convergência, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pintar também o quadradinho com uma cor correspondente, e a gradação dessa cor vai ser dada pelo número de passos em que a convergência se deu. E a cor que eu vou escolher vai depender da raiz para onde houve a convergência. Então, eu vejo quais são as raízes que deu a convergência. Para cada raiz onde convergiu, eu vou usar uma cor diferente. Quando a gente faz isso, pessoal, surge a imagem de um fractal. Você vai ter uma figura, né, que se forma no plano, onde nitidamente você vai identificar certas regiões do plano.
aquelas regiões que são coloridas de uma determinada cor, que não é o cinza, são regiões dentro das quais a condição de convergência está satisfeita. Quer dizer, se você pegar um ponto dentro daquela região e der a partida no método, ele vai convergir para a raiz correspondente daquela cor. Tá? E se você pegar um ponto na região que tiver em cinza, você já sabe que o processo vai divergir, que ali aquela solução inicial não está convergindo para nenhuma raiz. Certo? Se você fizer uma coisa um pouco mais fina do que eu fiz aqui, em vez de pegar só 10 por 10, pega 1000 por 1000. Você vai ter uma imagem ainda muito mais bem definida do que a que você obteria só com 10 por 10, certo? A gente estaria melhorando a resolução, né? Isso, melhoraria a resolução. E essa é a ideia por trás de fractal. É uma forma de você construir fractal a partir de um sistema de equações, certo? Você faz exatamente desse jeito. Tem maneiras mais simples, por exemplo, para construir o fractal de Mandelbrot, que é esses fractais famosos, né? O processo é o mesmo que eu estou descrevendo aqui, o que muda é o processo iterativo que é usado, que é um processo iterativo mais simples, tá? Do que esse daqui. Tá? Mas com Newton, a gente consegue construir fractal também. Dado um sistema, você constrói um fractal explorando os pontos do plano para os quais a convergência acontece, certo? Ficaria muito legal, eu gostaria de poder fazer aqui, mas infelizmente eu não consegui preparar isso a tempo, né? Mas se vocês derem uma explorada aí no YouTube ou derem uma busca no Google, vocês vão encontrar muitos exemplos disso. Tá? E é interessante brincar com isso, porque as figuras que surgem são surpreendentes, assim. Você fala, nossa, a região de convergência para essa equação, ela é desse jeito, né? Forma uma coisa complexa, assim, né? É uma coisa que pode ser fractal mesmo, no sentido que se você der um zoom na fronteira dessa região, você continua vendo sempre a mesma coisa. Enfim, é muito bacana isso. E é uma pena eu não poder fazer aqui. Tá? Vamos continuar mais um pouquinho. Deixa eu fazer um sistema agora com 3 equações e 3 incógnitas. Vamos pegar um sistema 3x3. Aqui eu não escrevi as equações, já vou escrever direto as funções em Python, mas a gente pode ver que agora a minha f depende de 3 variáveis, então x, y e z. As equações são essas aqui, ó, x² mais y² mais z² igual a 9, x vezes y vezes z igual a 1 e x mais y menos z² igual a 0. Aí a matriz jacobiana, calculada, né, calculando as derivadas parciais, e eu vou escolher uma aproximação inicial 1, 1 e 1. Vamos ver o que acontece. A matriz jacobiana é singular, quer dizer, já de cara meu chute inicial falhou porque a minha matriz jacobiana é singular, então não dá para fazer as iterações, certo? Então eu tenho que escolher um outro valor de x aqui. Como que eu faria para escolher esse valor de x? Eu poderia usar o mesmo processo do fractal aqui de cima. Só que agora, ao invés de explorar uma região do plano, eu vou estar explorando uma região do espaço tridimensional. Três dimensões, né? É um pouquinho mais complicado, inclusive de visualizar, é difícil da gente visualizar. Mas o procedimento poderia ser utilizado para explorar quais os pontos do espaço onde a convergência acontece. Então, um desses pontos, por exemplo, obtido dessa forma, seria esse daqui, 0,7, 1,5, 1,5. Vamos ver o que acontece para esse ponto. Para esse aí eu tenho convergência. Tá? E convergiu para esta raiz aqui. Certo? Maravilha. Tem um método sistemático de achar essas soluções iniciais. Procurem por isso daqui na internet. Ó. Utilizado em computação gráfica. Martin Squares Method. Método dos quadradinhos andantes, é isso? Martin Square Method. Isso é uma forma de
é uma forma de tratar equações implícitas. Quando você quer encontrar soluções de equações dadas implicitamente, desenhar essas equações, né? Utiliza esse método Martin Squares. Ele é muito parecido com o que eu descrevi aqui. Ele é um pouco mais criterioso, tá? No sentido em que ele não faz exploração por mera força bruta, mas ele utiliza critérios para isso. Então é interessante dar uma olhada nesse método aqui, tá? Que tem aplicações na computação gráfica, né? Beleza. Deixa eu falar um pouco agora de sistema linear. Vamos resolver sistema linear. Eu gostaria de resolver esse sistema linear aqui por processo iterativo, com epsilon igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. Primeiro passo, vamos escrever a forma matricial do sistema. Então, na forma matricial, a matriz A fica assim: 4, 2, 6, 4, menos 1, 3 e menos 1, 5, 3. Bom, os coeficientes, né, a matriz de coeficientes desse sistema tem os seguintes problemas. Na primeira linha, você vê que esta desigualdade aqui está satisfeita. E ela implica que o critério das linhas não está satisfeito, certo? Se a gente olhar para a primeira coluna, tem essa desigualdade e implica que o critério das colunas também não está satisfeito. E se a gente calcula o Sassenfeld, é muito fácil ver que o beta 1 já é igual a 2. Isso é maior que 1. Logo, o Sassenfeld também não está satisfeito. Então, para esse sistema, do jeito que está aqui, eu não tenho garantia de convergência. Pode ser que convirja, pode ser que não convirja. Mas vejam só, primeiro, vamos trocar a primeira e a terceira equações. Trocar essas duas linhas aqui entre si. Se a gente fizer isso, esse 6, que é um número grande, ele vai vir para a diagonal. E isso eu acho que é muito bom. Tá? Que é o que aconteceu aqui. Agora, se a gente simplesmente trocasse as linhas para que o 5 viesse parar aqui e o 4 viesse parar aqui na diagonal principal, ainda assim, nenhum dos critérios estaria satisfeito, nem das linhas, nem das colunas e nem o Sassenfeld. Mas tem mais uma coisa que a gente pode fazer, ao invés de trocar a primeira com a segunda linha, que é trocar a primeira e a segunda colunas. E a gente faz isso, troca a primeira e segunda colunas, isto é, você vai fazer y1 igual a x2, y2 igual a x1 e y3 igual a x3. É isso que é trocar essas duas colunas. Fazendo isso, olha que maravilha. Ainda não tem o critério das linhas, porque a última linha aqui não atende esse critério. Também não tem colunas, porque a última coluna aqui não satisfaz o critério das colunas. Mas o critério de Sassenfeld está satisfeito. E, de fato, se a gente digitar a matriz, tá? Matriz 5, 5 menos 1, 3, 1 menos 1, 4, 3, 2, 4, 6, vamos calcular a função Sassen para ela, que calcula o Sassenfeld. E o resultado está dando 0,95. Tá? Então, esse é o maior valor de beta, 0,95 para essa matriz. Então, Sassenfeld está satisfeito. Então, a gente pode usar Gauss-Seidel neste sistema aqui. Então, vamos fazer isso. Então, notem que quando eu troquei as linhas, né? Quando eu troquei as linhas aqui, eu precisei trocar as linhas de B também. Mas quando eu troquei as colunas, eu não precisei fazer nada com o B. O B continua igual. Então, vamos partir dessa última matriz aqui, né? E desse último B. Aplicando Gauss-Seidel, eu vou usar 0,5 vezes 10 a menos 3 ainda. Vamos fazer as iterações e ver o que acontece. Ele fez aqui, pelo Gauss-Seidel, foram feitas 22 iterações até chegar na precisão 0,5 vezes 10 a menos 3. Certo? Bom, foram feitas muitas iterações, né? A gente verificou aqui que o critério está satisfeito, então a gente esperava, sei lá, que poucas iterações resolvesse. Mas, de fato, ele fez 22 iterações, o que parece bastante. Mas é comum nesses métodos. Tão mais comum se a gente observar que o Sassenfeld
o número que deu o Sassenfeld é 0,95, é um número próximo de 1, né? Então, corresponde com a nossa intuição. O número deu próximo de 1, deve fazer bastante iterações até chegar na convergência, na precisão que a gente deseja, né? Quer dizer, convergência está garantida, mas até chegar naquela precisão vai demorar, porque ele vai fazer muitas iterações, certo? E esse é basicamente um problema crônico desses métodos iterativos, né? Se o maior alto-valor em módulo da matriz B lá estiver muito perto de 1, vai convergir, vai, né, se estiver abaixo de 1, mas a convergência pode ser lenta. Tá? Então, mais lenta quanto mais próximo tiver de 1. Beleza, mas cuidado aqui que a gente agora precisa interpretar a solução. A gente vai dizer assim, isso aqui é o x1, o x2 e o x3. Não, não é, porque a gente fez uma troca de variáveis lá atrás. Então, na verdade, eu tenho que destrocar, né? Quer dizer, eu troquei a primeira e a segunda colunas, então eu tenho que vir aqui e trocar o primeiro e o segundo elementos neste vetor solução aqui. Né? Então, trocando, esse 5 vem aqui, esse 0,5 e o 0,25 vem para cá. Essa aqui seria a solução do sistema original, né? Na precisão que a gente deseja. Fomos obrigados a fazer isso porque houve troca de coluna, certo? Bom, beleza. Vamos ver mais um. Resolver, se possível, este sistema linear aqui, com o método de Jacobi-Richardson agora. E usando o epsilon igual a 0,5 vezes 10 a menos 6. Escreve a matriz e vamos testar. Essa matriz é estritamente diagonalmente dominante? Será que a transposta dela é estritamente diagonalmente dominante? Vamos executar. Bom, primeiro, a matriz é estritamente diagonalmente dominante? Não. Então, o critério das linhas não está satisfeito. Mas a transposta dela é estritamente diagonalmente dominante. Então, o critério das colunas está satisfeito. Certo? Por que aconteceu isso? Por conta da segunda linha, né? Ó, na segunda equação, 8 mais 10 deu 10. Então, o critério das linhas não está satisfeito. Mas nas colunas, nenhum problema. Então, como satisfaz o critério das colunas, nós podemos aplicar Jacobi-Richardson. E vamos fazer isso. Então, aplicando Jacobi-Richardson, foram feitas 17 iterações e ele chegou na resposta, né, com a margem de erro esperada aqui. Certo? E a solução seria essa aqui. x1 é isso, x2 é isso, x3 é isso. Agora, vamos repetir usando Gauss-Seidel. No primeiro passo, calculamos Sassenfeld. E, de fato, o Sassenfeld está dando 0,84, que é menor que 1. Então, nós temos garantia de convergência também para o Sassenfeld. Para o Gauss-Seidel, perdão. Então, vamos executar as iterações usando o Seidel. E, como esperado, foram feitas 11 iterações. Antes foram feitas 17, agora foram feitas 11, um pouco menos, né? E a solução é exatamente a mesma, está dentro da mesma precisão de antes. Certo? Só foram feitas um pouco menos de iterações, como era esperado acontecer aqui. Bom, vejamos. Basicamente, eu acho que é isso que eu tinha que falar por hoje. Alguma pergunta? Professor, a intuição ou a heurística de que operação a gente deve fazer para corrigir ou, ou fazer que o sistema satisfaça a condição das colunas ou as matrizes vem só com exercício, né? Ou tem alguma coisa que a gente possa olhar? Não, o que eu fiz aqui foi se olhando para a matriz eu não consigo ver isso, né? Porque a gente pode, só de olhar para a matriz, a gente pode identificar se vai dar certo ou não, né? Se não der certo de nenhum jeito, como é que eu descobri que isso aqui dava certo? Experimentando mesmo. Entendi. Deixa eu pensar um pouquinho. O que poderia ser usado aqui para automatizar esse processo?
Eu acho que deve ter algum recurso em álgebra linear que permite a gente mais ou menos automatizar isso daqui. Tá? Eu fico devendo isso para uma outra vez. Tá bom? Não, tudo bem, professor. Foi Tá, só mas na uma falta de qualquer outro recurso, a gente simplesmente tenta, experimento. Né? Uhum. troca linhas aqui. Mas eu entendo, a sua pergunta eu acho muito pertinente, porque se eu tiver um sistema dentro de um pacote, eu quero que esse pacote resolva qualquer sistema, do jeito que vier. Eu preciso primeiro ter certeza de que não tem uma troca de linhas e colunas que vai fazer dar certo, né? Então seria muito bom se eu tivesse uma forma automática de fazê-lo. E eu fico devendo isso, mas eu vou tentar responder essa pergunta. Se esse método existe, eu vou discutir ele aqui. Pelo menos vou mencionar ele aqui. Mais perguntas? Bom, na ausência de perguntas, então, parando a gravação.